uma coisa que está rendendo muito assunto é a situação do Neymar, hein? O Neymar, o Al Hilal já deixou claro que vai tentar uma rescisão de contrato, ou seja, pelo jeito, acabou a paciência dos árabes com o Neymar, e eu acho compreensível, gente. Pagar mais de 40 milhões de salário por mês, hein? Não é salário anual, não. Mais de 40 milhões de reais por mês para um jogador. Aí o jogador se machuca, fica um ano parado, volta, 2 jogos bem incompletos, ele entrou no fim dos jogos, já está com lesão muscular, vai ficar agora pelo menos 6 semanas parado. E aí eu acho que junta um pouco com o Jorge Jesus também, tá? Com aquele estilão do Jorge Jesus, porque tudo isso começou quando o Jorge Jesus reclamou da convocação do Neymar para a seleção brasileira, dizendo que ele estava lesionado, acabando de se recuperar de uma lesão. E o Neymar foi para a seleção. E aí foi, se lesionou, teve a lesão séria, 1 ano parado e agora mais 6 semanas. E aí surge a notícia de que o Neymar pode pintar no Santos. É isso mesmo. O Santos deixou claro que se o Al Hilal rescindir o contrato com o Neymar, o clube vai fazer de tudo para ter o Neymar de volta antes, já agora, antes do previsto, né? Para janeiro já. O Santos já quer ter o Neymar se for rescindir mesmo com o Al Hilal. Claro que não é tão fácil assim. A gente tem o Inter Miami, onde tem o Messi, onde tem o Suárez, que são os grandes amigos do Neymar aí no futebol, e que já demonstrou um interesse no Neymar. Provavelmente é difícil o Santos conseguir pagar um valor maior do que o Inter Miami. Agora, pode ter a vontade do jogador de voltar para o Santos. Podem ter aí patrocinadores, né, para investir pesado nesse retorno do Neymar para o Santos. E aí, claro, né, gente, a partir do momento que ele rescindiu o contrato, Neymar quer voltar para o Brasil. Aí vai vir proposta de tudo que é lado. Aí deve vir proposta do Flamengo, que o Neymar já falou que um dia queria jogar no Flamengo. Aí deve ter proposta do Palmeiras. Aí pode ter proposta de todas essas SAFs novas, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Quando o Neymar ficar desempregado, é claro que não vai faltar proposta. Agora, o Al Hilal tem razão, Bruno, em já querer essa rescisão contratual com o Neymar? Faz sentido porque ele tem contrato até o meio do ano que vem só. Então, se ele rescindir em janeiro, vai estar rescindindo 6 meses antes do final do contrato, que ele pode sair livre. E o Al Hilal, ele está no meio do campeonato, o time lidera o campeonato, é o atual campeão e lidera o atual campeonato, está jogando agora, tá, inclusive o time. E tem um limite de estrangeiros. O Neymar não está inscrito no campeonato nacional, no campeonato da Arábia Saudita, porque só pode inscrever 8 estrangeiros de qualquer idade, mais 2 sub-21. E o Al Hilal já tem 8 estrangeiros, e sub-21 ele até tem o Marcos Leonardo. E para inscrever o Neymar em janeiro, quando abre de novo essa possibilidade de inscrever novos jogadores, ele vai ter que tirar um estrangeiro. E está todo mundo jogando, os jogadores estrangeiros que estão lá estão jogando. Então teria que tirar um jogador que está atuando, que é titular. E essa possibilidade parece que é pequena agora, porque o time está bem. Então eles rescindiriam alguns meses antes, aí teria que ter um acordo com o Neymar, claro, que tem contrato, que tem direito de receber até junho, que é quando acaba o contrato. Então essa é uma coisa que pode acontecer, não duvido não, é possível, né, por essa situação. E aí se realmente acontecer uma rescisão que não é tão simples pelos valores envolvidos, ele fica livre, é uma escolha dele, se ele quer vir para cá, se quer ir para os Estados Unidos, mas é possível sim, também por esse limite de estrangeiros que o Al Hilal teria que se desfazer de um jogador para inscrever o Neymar em janeiro. Mas o que vocês acham do Neymar? Vocês acham que ele vai querer voltar para o Brasil em caso de uma rescisão ou Inter Miami? Porque tem isso, né, Mauro? Você tem contato com a família, né? Porque já a gente vai falar mais dessa situação do Neymar com o Al Hilal, que realmente entregou muito pouco. Na recuperação, muito se fala que pode ser uma recuperação de 8 meses e a recuperação dele foi de 1 ano, ou seja, 3 meses e meio a mais do que pode ser essa recuperação. Aí agora já se lesiona de novo, mais 6 semanas parado, e é um Neymar saindo do Al Hilal, se sair pela porta dos fundos, com um salário altíssimo,
saindo pela porta dos fundos, como saiu do PSG, né? Porque no PSG também saiu muito atacado o Neymar. Agora, o que você acha que seria melhor para ele e o que você acha que ele escolheria? Um Inter Miami com os amigos para ser férias mesmo e dane-se futebol, só pensar em Copa do Mundo em 2026 ou voltar para o Brasil? Ótima questão, Pilhado. Em relação a... Para não voltar tanto na carreira, em relação ao que está acontecendo no Al Hilal, não está rolando porque ele teve uma lesão grave no joelho e como acontece com o Neymar e com qualquer outro atleta um pouco mais ou um pouco menos, há uma descompensação e você pode ter lesão muscular agora de 6 meses. Assim, o Neymar tem uma série de lesões que o impediram na carreira de ser o que é, mas a maioria das lesões traumáticas, ou seja, não é porque nada de chinelinho, não é por aí mesmo, né? São lesões e primeiro aqui não sou médico e mesmo se fosse, né, teria todas as questões éticas e técnicas que evidentemente eu não posso falar. Então ele só jogou 7 partidas, é muito pouco, mas é um dos azares que se tem na vida, né? Porque é irresponsável, são lesões que acontecem na esmagadora maioria das vezes por lesão, por traumas, no caso do Neymar, e porque acontece, né? Então não é falta de vontade, não é isso. Então tem uma série de circunstâncias. Ele já deixou muito claro que ele e o pai dele, embora é sempre bom, ele vai na do pai, não. Se ele fosse pela do pai, em 2006, 3 anos antes de ele estrear no Santos, ele jogaria no Real Madrid. Ele teria sido o que o Barcelona fez com o Messi em 2000, o Real Madrid tentou fazer com o Neymar em 2006, e quem não quis ir para o Real Madrid, à época com 14 anos, foi ele, Neymar Júnior. Neymar Júnior, que também quis ir, não forçou, mas quis ir, como acabou indo em agosto de 13 para o Barcelona, ideia dele, pelo pai e pela época o empresário mais forte, Wagner Ribeiro, eles teriam ido depois também para o Real Madrid, que já o tentou levar em 2006. Por ele, Neymar pai, teria ido para o Real Madrid do Barcelona, e o Neymar Júnior não quis, continuaram querendo estar no Real Madrid, no Barcelona, e aí em 17 foram para o Paris Saint-Germain. Então, assim, o Neymar Júnior é quem decide a carreira. O Neymar pai, desde 2016, até numa entrevista que ele deu à Playboy, que eu fiz com o Neymar pai e com o Neymar Júnior, mais com o Neymar Júnior do que o Neymar pai, eles pensaram em ir para o Flamengo em algum dia da vida, mas depois de jogar nos Estados Unidos. Então agora nos Estados Unidos, por ser em Miami, por ser na Flórida, por ser o time do Messi e do Suárez, aumentam as chances. Mas por ainda ter a Copa do Mundo de 26, o Neymar quer algo mais competitivo no momento do que o Inter Miami. Então aumentam as chances sim de voltar ao Brasil e aumentaria no Flamengo, que ele teria um preço até pela casa em Mangaratiba, né? E por gostar do Flamengo, achar legal o Rio de Janeiro, o Flamengo, ainda mais o momento atual do Flamengo, e quando eu falo dele, se pensarem para o Flamengo, era 2016, era o começo desse Flamengo mais forte e super vencedor a partir de 2019, então que evidentemente seria muito interessante, até pensando na Copa de 26, que vai ser nos Estados Unidos, mas não para ir agora. Mas eu quero reiterar algo que eu estou falando já há algum tempo, até quando ele vai para o Al Hilal, ele vai para o futebol saudita. A família do Neymar... É uma situação do Neymar. Eu até discordo um pouco disso do Mauro. Deixa eu só terminar, desculpa, Pilhado, só para terminar, em relação ao Santos. O Santos, não o Santos Futebol Clube apenas, mas a família do Neymar, o avô do Neymar era santista, o pai do Neymar é muito santista e o Neymar Júnior ficou muito santista também. Eles irão querer fazer um movimento muito parecido àquele que o Ronaldo Fenômeno fez com o Cruzeiro. Ou seja, se possível, eles vão querer montar uma SAF ou, a partir da SAF, comprarem o Santos Futebol Clube. E quando eu falo comprar, é com todo respeito à história gloriosa do Santos Futebol Clube. Então, assim, até pelo que já fazem no Monte Azul Paulista, o interesse do Neymar pai é ter o controle da uma SAF que tem o Santos Futebol Clube. Do Marcelo Teixeira, que foi o cara que, inclusive, era o presidente à época que conseguiu pagar o primeiro milhão para o Neymar ficar em 2006, quando houve aquele interesse do Real Madrid. Então, assim, e aí da Arábia Saudita também tem a ver com isso, até em termos de capitalização. Já há uma condição financeira de que, se havendo uma SAF no Santos, o principal investidor seria a família do Neymar, não só o Neymar Júnior, o Neymar. O que não significa dizer que, se a família montar uma SAF ou ter a SAF do Santos, que já vai ter esse negócio. Mas há uma possibilidade ainda mais real do Neymar voltar antes ao Santos, se houver a SAF ou até independente da SAF. Então pode acontecer ano que vem, daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Mas é real esse interesse da família do Neymar de estar na SAF do Santos. E só rapidinho, desculpa me alongar,
é fundamental que a Portuguesa, para o futuro dela, pelo menos se reúna o COF e o Conselho Deliberativo para definir essa proposta do Grupo XP e não só da XP. Porque tem outros 2 grupos que estão interessados, mas se o Conselho Deliberativo da Portuguesa não se reunir, se o COF da Portuguesa não se reunir, se a direção da Portuguesa não se reunir, essa proposta, que é muito boa da XP e de quem quer que seja, para que a Portuguesa vire uma SAF o quanto antes, para já no Paulistão ser uma SAF, a Portuguesa vai perder essa proposta. E vai perder muita coisa se não assinar, ou se pelo menos não deliberar sobre a SAF na Portuguesa. Ó, é uma baita informação aí do Mauro Betti, hein? Que a família do Neymar é a favorita a ser dona do Santos se tiver uma SAF. Isso aí é muito importante, porque isso diz muita coisa. Hoje o Neymar pensa muito como um negócio, né? E ele não tá errado, não. Claro. Ou seja, muitas pessoas acreditavam que se o Neymar fosse voltar pro Brasil, ele voltaria um dia pro Flamengo. Porque ele falou muito que gostaria de jogar no Flamengo. A gente vê muito isso. Sempre quando se fala, o Neymar vai voltar pro Brasil. Muitos falam, será que vem pro Flamengo? Aí outros, será que vem pro Santos? São os 2 times que sempre são falados, porque o Neymar já postou com a camisa do Flamengo, já deu entrevista falando que um dia gostaria de jogar no Flamengo, só que ele também já deu entrevista várias vezes, falando que é santista, falando que gostaria de voltar pro Santos. Tendo essa possibilidade do Neymar ser dono do Santos, aí é óbvio que ele vai priorizar uma volta pro Santos. Se ele for voltar pro Brasil, tendo um posicionamento do Santos, Neymar, que aí cai nessa frase que eu falei aqui, Mauro. Cai na frase que a gente levantou, que foi a seguinte: o Santos vai fazer de tudo para ter o Neymar. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube. Se o Santos vai fazer de tudo para ter o Neymar, será que o Santos aceitaria, então, se tornar SAF e ser comprado pelo Neymar? Tem isso. Essa pode ser uma condição do Neymar. Eu até volto pro Santos, mas eu quero voltar para formar um time campeão. Eu quero voltar para eu ser o dono, eu compro o Santos, eu assumo as dívidas e eu quero formar o time. Já se fala até que o Santos quer o Gabigol também. Imagina, Neymar e Gabigol no Santos, gente. Numa volta à Série A no Campeonato Brasileiro, é o que eu digo, para mim seria impossível se o Santos não se tornasse SAF. Agora, a pergunta que eu te faço, Mauro, é possível o Neymar já comprar o Santos agora? Ser uma condição dele, eu até volto se rescindir com o Al-Hilal, mas se virar SAF e se eu comprar o clube? Eu acho que o Neymar Júnior, Neymar pai, staff, né? Não fariam essa condição. É assim, só vai se virar SAF agora. Mas aceleraria o processo, sim. Até porque quem está lá é o atual presidente do Santos, e claro, não é o presidente, não é, manda nesse nível, embora Marcelo e Miro Teixeira, o Vanderlei acompanhou muito bem, o pai do Marcelo também, que era o presidente campeão paulista de 84 e vice-brasileiro de 83, até depois ele já presidente voltar ao Santos a ser campeão em 2002 contra o Corinthians no Brasileirão de 2002, o time do Diego e do Robinho. Não vou dizer que é assim, ou vira SAF e aí o Neymar volta. Não é condicionante, mas as coisas talvez acelerariam o processo. De novo, e o que eu estou falando aqui é tanto informação quanto feeling, tá? Conhecendo as coisas do futebol e tal. Mas eu não diria que é assim, não, o Neymar só volta agora, por exemplo, em 25, se a gente for acelerando os processos para virar uma SAF. Mas tudo é não só verossímil, mas teria a ver, tá, pilhador? O que não significa dizer que eventualmente uma grande proposta do Inter Miami não faria. O que o Neymar precisa e interessa, a princípio, é jogar a Copa de 2026. E para isso precisaria estar numa liga mais competitiva que, por óbvio, é a brasileira mais do que a Liga dos Estados Unidos. É isso, né? Por quê? Porque se a gente for falar, sendo muito sincero, Santos e Flamengo têm interesse. Claro que o Flamengo sai na vantagem, gente. Claro que o Flamengo vai ter mais dinheiro para oferecer pro Neymar. Agora, se for para virar SAF, se for pro Neymar virar dono, se for para ele falar, eu quero voltar e eu vou fazer o meu time competitivo, aí pode ter chance. Agora, tem esse outro lado também, né? Que tem o Inter Miami, que também vai envolver muito dinheiro e vai envolver meio que umas férias ali com os amigos Messi e Suárez. Gente, jogo da Major League Soccer é férias para esses caras. Eu até acompanhei alguns no começo do Messi. É assim,
é ridículo. Eu acho que até a Liga Árabe é mais forte. A gente vai voltando aqui para a Rádio Jovem Pan em 5 segundos, e aí eu já vou perguntar pro Bruno. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando dessa situação do Neymar. Bruno, o Mauro diz que o Neymar pode se tornar aí o dono do Santos. Tem um interesse. Agora, é provável que o Neymar volte para o Santos ou é mais provável que o Neymar jogue no Inter Miami? Vander, também quero saber de você essa situação. Por quê? Porque se o Neymar volta para o futebol brasileiro, gente, ele ainda faz muita diferença. É o que eu falo, é outro nível. Agora, tem que ver se ele vai conseguir jogar, né? Porque o Ronaldo estava gordo, realmente, mas não estava lesionado. O Neymar, a gente já falou aqui, desde 2018, o Neymar só disputou ele ficou fora 3 anos. 3 anos cravados. Se você for contar números de dias, o Neymar ficou 3 anos parado por causa de lesão nos últimos 6 anos. O Neymar, agora no Al Hilal, se você for ver pelo contrato que ele fez, pela minutagem que ele jogou, ele recebe 2.900.000 reais por minuto dentro de campo. É assim, o cara hoje vive com esse pesadelo das lesões, Bruno e Vander. Assim, é um palpite. Quando ele sair de lá, seja em janeiro ou em junho, eu acho que ele vai voltar para o Brasil, mas é um palpite, mais pelo que ele tem sinalizado, feito, mas é um palpite, não é uma informação. O Mauro trouxe informações, né, mais concretas e essa questão da SAF, para mim está muito claro que vai caminhar para quase todo mundo virar SAF daqui, vou pôr até um período longo, acho que não vai ser tanto tempo não, eu vou colocar 10 anos, mas eu acho que vai ser menos, para quase todo mundo virar SAF. Os que têm mais torcida e mais possibilidades de investimento por ter uma torcida maior, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, talvez eles demorem mais. Os outros, acho que não terão saída, porque para você ser competitivo, você vai precisar partir para esse lado. Hoje o Flamengo, sem ser SAF, ele consegue arrecadar 1 bilhão por ano, ou um pouquinho mais que isso. Palmeiras consegue chegar perto disso. O Corinthians consegue chegar perto disso. Mas o Corinthians tem muita dívida, então o Corinthians acaba anulando a arrecadação que ele tem. Mas o Corinthians pode, em algum momento, até virar SAF antes do esperado pelo caos, por não ter ninguém capaz de reestruturar o time. O São Paulo vai fazer uma tentativa de se reestruturar sem virar SAF nos próximos anos. E se isso não funcionar como eles acham que pode funcionar? Se o São Paulo, depois disso, não conseguir competir de igual para igual com o Flamengo ou com alguma SAF como a do Botafogo, como a do Cruzeiro, quem sabe daqui a alguns anos, ou se o Grupo City resolver meter muita grana no Bahia, enfim, talvez tenha que partir para esse lado, se essa reestruturação não funcionar como o São Paulo espera. Então, o Santos é um time que eu não acho que vai demorar muito para virar SAF, não. Até pela questão das lideranças políticas. O Marcelo Teixeira volta, ele sai em 2009 e volta agora, porque não tinha mais uma liderança forte para assumir. Os últimos presidentes que passaram, o Pérez sofreu impeachment, o Modesto Roma tinha sido expulso do quadro e faleceu recentemente. O Andrés Rueda também está para ser expulso do quadro de sócios do Santos. Então não tem lideranças, né? O Luiz Álvaro, que foi campeão da Libertadores, já faleceu também. Não tem lideranças. O Atlético Paranaense, por exemplo, o Petralha, quando ele não estiver mais no comando do clube, será que tem liderança? O time está aí brigando para não cair. Então acho que caminha para todo mundo virar SAF em breve. E o Santos, né, pode ser esse caminho com o Neymar, também um negócio. Eu não acho que é uma coisa muito fora do normal. O Mauro citou a Portuguesa, você pegar times pequenos aqui do interior de São Paulo, tá quase todo mundo virando SAF. Paulista de Jundiaí virou SAF, São Bento virou SAF. Então, o Botafogo de Ribeirão já é há algum tempo. Então, acho que é um caminho que daqui a uns 10 anos, talvez só o Flamengo e os 3 aqui da capital de São Paulo não sejam SAF. Eu acho que está caminhando muito para isso. É verdade. Eu acho que para você conseguir bancar sem ser SAF, são mais esses mesmos, até porque eu falaria do Vasco, talvez, mas já virou, né? Já virou, agora foi ver. Agora 777 saiu, provavelmente vai ter que voltar a ser. Vander, se você fosse apostar Neymar saindo do Al Hilal, você acha que tem chance dele já vir para o Santos?
Ou você acha que ele vai para os Estados Unidos? Ou você acha que tem mais chance dele ir para o Flamengo? Bom, pelo que a gente tem sentido, claro, tem algumas informações mais precisas, eu diria, mas de uma forma geral, pelo que a gente está sentindo, não tem nada definido. Essa é uma coisa que parece que todo mundo concorda. O Neymar é uma empresa, já foi dito aqui. Ele é o Neymar Júnior, então, mas nós sabemos que é uma empresa e o presidente executivo da empresa é o seu Neymar, o pai do Neymar. Mas os dois têm um sincronismo, né? Daquilo que as coisas podem acontecer. Está em discussão, inicialmente, estão em discussão 240 milhões de reais. São 6 meses, de janeiro a o fim do vínculo. 240 milhões que devem entrar no caixa da empresa. Mas o trabalhador da empresa está sem condições de jogar. É uma outra conversa, azar de goleiro ou azar de atacante, mas tem um volume financeiro de 240 milhões para entrar no caixa. Por mais rica que seja a empresa, eu não sei se a empresa vai abrir mão, assim, de forma voluntária, desse valor todo. Para os árabes seria legal se tivesse um acordo, os árabes pagariam metade disso. Pronto, faziam um acerto. Ou não, quer saber? Ajudariam os Santos a pagar o salário. Pronto, ainda assim, fazendo conta, o príncipe percebeu que sobraria mais dinheiro para o rico dirigente. É isso, né? Essa é a primeira coisa. Quando começou uma fumacinha, Asmar, eu imaginava que o Neymar só vai voltar se fizer um trabalho voluntário. Tipo assim, a paixão que eu tenho pelo Santos, já sou um cara rico, quero encerrar a carreira e vou jogar pelo Santos. Sabe, um salário simbólico, né? Um salário simbólico, mas vai jogar e mostrar toda aquela paixão. Isso eu pensei já recuando um pouquinho no tempo. Agora, com esses capítulos finais, eu acho que só vai voltar se tiver uma engenharia financeira, assim, genial, né? Patrocinadores, não pode ser o açougue e Nogueirinha. Patrocinadores importantes, aqueles que sustentam realmente e que têm condições de bancar um contrato sério. Não pode ser patrocinador fake. Essa é uma coisa. Imagino que eles levarão em conta isso. Atenção, utilização de imagem. O Neymar é caríssimo. Para você conseguir uma postagem na incrível rede social do Neymar, é um negócio absurdo, graças à importância dele. Então a gente está falando de muito dinheiro aqui. Muito dinheiro. Eu não sei como isso poderá ser feito. Estamos falando do Santos, que está jogando uma Série B. Caiu receita, uma série de outras coisas. Mas vão chegar patrocinadores, ou então pode se transformar numa SAF e o Neymar pode comprar o Santos. Eu acho que ele tem dinheiro para comprar o Santos, claro. Aí ele viria numa condição de dono-jogador. Ou algo mais. Eu acho muito complicado. O sonho do Santos, da torcida do Santos, ei, Neymar, vamos para o aeroporto esperar você. Eu acho normal isso, claro, imagine. Da mesma maneira, o Messi voltando para jogar na Argentina. Eu entendi isso. Agora, eu acho que ainda está muito longe de uma definição. Talvez seja o desejo, mas daí a se transformar em realidade, Asmar, eu acho muito difícil. Na minha cabeça, assim, nesse capítulo um pouquinho para trás, ele jogaria nos Estados Unidos. E quando alguém me perguntou sobre isso, eu falei, além de faturar muita grana, ele comprou recentemente uma mansão em Miami, pelas informações, e além de tudo isso, Copa do Mundo nos Estados Unidos em 2026. Ele jogando nos Estados Unidos ou jogando na poderosa Liga da Jamaica, ele será chamado pelo Dorival Júnior. Isso não há a menor dúvida. Se ele jogar na Jamaica, em Nogueirópolis, em qualquer lugar, Caribe, onde ele quiser, sol, mar, ele vai ser chamado. Se ele voltar a jogar normal, ele também não vai jogar o mesmo Neymar. Se jogar metade do que a gente espera, ele será titular da seleção brasileira. É isso, então eu não vejo assim ele tão próximo do futebol brasileiro, embora faça juras de amor ao Santos. Se chegar, seja bem-vindo.
É isso, Osmar. Eu acho que ele volta para o Santos se ele se tornar o dono do Santos. Que foi a notícia que o Mauro Betting trouxe, que a família tem interesse, aí vale para ele. Que aí é um baita negócio. Ele sabe que ele é o melhor garoto propaganda possível, vai atrair patrocinador adoidado para já valer um pouco o investimento que ele vai fazer, porque o Santos não vai ser barato, né? Vai ser caro se tornar SAF o Santos, né? Pela história que tem, pelos títulos que tem. E aí o Neymar, vou ser dono? Então eu vou pro Santos. Que aí eu vou trazer patrocinador. Ele mesmo traz. Nenhum clube precisa correr atrás de patrocinador. Imagina quantos patrocinadores o Neymar não traz pro Santos se ele retornar pro Brasil. Todo mundo vai querer ver jogo do Santos o tempo inteiro com a volta do Neymar. E aí é o mundo mesmo, né? É aquilo que a gente fala. É a internacionalização da marca. O Neymar ainda é um dos 5 grandes nomes do futebol mundial. Mesmo se lesionando muito, mesmo fora de forma. O Neymar tá ali na altura de nome, não tô falando de futebol. Haaland, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Eu acho que é isso, vai. Coloca o Vinícius Júnior junto aí também, que hoje é o protagonista do Real Madrid. Eu acho que de nome, o Neymar ainda é um dos grandes nomes do futebol mundial. E aí ele atrairia muitos patrocinadores.